E a dúvida que surge muitas vezes na hora de comprar não é se um produto é bom, não é sobre qual a qualidade que ele tem, não é sobre tecnicamente os atributos que ele carrega, mas sim se esse produto aqui, ele vai me fazer parecer com quem eu gostaria de ser ou ele vai fazer as pessoas me julgarem, zombarem de mim. Antigamente você comprava um computador, um notebook, Rafa, porque ele era um Sony Vaio e a gente entendia que Sony era uma marca muito boa. Hoje em dia, a geração Z, ela compra se aquilo der para ela a sensação de que ela está mais perto de parecer quem ela gostaria de ser. Eu costumo até falar que se o produto ele não rende um story, a geração Z não compra, porque a percepção, o excesso de exposição que essa geração cresceu tendo, fez com que cada compra dela fosse uma espécie de manifestação pública. E tem um estudo bacana que foi feito pela McKinsey, que eles comprovaram que a geração Z, que são pessoas que nasceram de 1995, acho que a 2021, salvo engano, são pessoas que elas foram disparadamente a geração mais conectada. E são pessoas que elas passaram justamente por um momento em que a internet ela estava muito em ascensão, ela estava crescendo o uso, as aplicações, as maneiras de usar aquela até então ferramenta nova, elas cresceram muito nesse intervalo de tempo, né? Isso trouxe alguns reflexos de consumo, reflexos de comportamento. Então, a geração Z, ela não só é uma geração muito conectada, mas ela é uma geração que hoje ela compra pelo que a McKinsey chamou de lente identitária. O que é isso? Antigamente você comprava um computador, um notebook, Rafa, porque ele era um Sony Vaio e a gente entendia que Sony era uma marca muito boa. Hoje em dia, a geração Z, ela compra se aquilo der para ela a sensação de que ela está mais perto de parecer quem ela gostaria de ser. Eu costumo até falar que se o produto ele não rende um story, a geração Z não compra. Porque a percepção, o excesso de exposição que essa geração cresceu tendo, fez com que cada compra dela fosse uma espécie de manifestação pública. Então hoje, se É você... uma expressão da personalidade dela, É uma né? expressão da personalidade, pô. Então hoje, a gente tem uma parcela significativa das pessoas que usam a internet, que se correlacionam, que se relacionam diretamente com marcas, que são pessoas que estão buscando, de fato, identidade naquilo, que estão buscando, pô, essa marca ela reflete um pouco de quem eu sou, essa marca ela amplifica a percepção que eu gostaria de ter sobre mim mesmo. E a dúvida que surge muitas vezes na hora de comprar não é se um produto é bom, não é sobre qual a qualidade que ele tem, não é sobre tecnicamente os atributos que ele carrega, mas sim se esse produto aqui, ele vai me fazer parecer com quem eu gostaria de ser ou ele vai fazer as pessoas me julgarem, zombarem de mim. Você pega grandes exemplos de marcas como Prada, como Balenciaga, são marcas que elas têm uma vertente conceitual mais diferente, mais radical. Então essas marcas que eu citei, velho, são marcas que, se você reparar, nos últimos anos elas cresceram muito o nível de percepção de mercado das pessoas. São marcas que na década de 90, nos anos 2000, eram marcas que não eram consumidas como elas são hoje. São marcas que tiveram uma exposição muito grande, né, nos últimos anos, assim. Acho que o advento das redes sociais, ela também trouxe isso, né? Ela jogou luz em algumas marcas e obscureceu outras, né? Então, assim, essa questão do lifestyle, da identificação, ela fez com que muitas marcas tivessem até que se reinventar. Inclusive, algumas marcas mudaram um pouco do seu posicionamento para se encaixar nessa geração. Acho que a Gucci passou muito por isso, né? Então, assim, a própria Jaguar recentemente, não a foi? Jaguar, Lacoste, enfim, muitas marcas, elas entenderam que tinha um público ali ávido por consumir elas e que esse público tinha um determinado tipo de comportamento, e aí elas até fizeram essa adequação de comunicação ali para conversar bem com essa turma que estava chegando nova. E eu acho que esse é um ponto importante, Rafa. Eu queria ouvir a tua visão e a sua visão também, Tomás, sobre a aderência das marcas a esse público de geração Z. Porque é um público que hoje ele é disparadamente o público que mais usa as redes sociais, que hoje são o principal canal de vitrinização das marcas. Sim. Então, eu tenho uma vitrine global chamada internet, chamada rede social, e eu tenho uma fatia majoritária da quantidade de pessoas que consomem essa vitrine, que são pessoas que estão nessa faixa da geração Z, e são pessoas que elas compram muito por identidade. São pessoas que compram muito para, pô, essa marca ela precisa me representar. Eu tenho uma cena que é engraçada, pô.
Eu tava... Eu não lembro onde que eu tava, mas acho que era num shopping. E aí eu vi um cara, um garoto, assim, devia ter seus 21 anos, 20 anos de idade, comprando um óculos. E ele botou o óculos no rosto. E a primeira reação que ele teve foi abrir a câmera do celular e se olhar. E na hora que ele se olhou, ele olhou pro amigo dele que tava com ele. E o que ele falou foi: caramba, velho, as fotos lá vão ficar iradas. Então é uma frase de 3 segundos, mas que ela revela muito o comportamento dessa geração. O que é que o cara estava pensando? Na foto que ele iria tirar e em como as pessoas perceberiam ele por conta de um óculos que ele estava usando agora.